Irmãos, vamos passar então ao momento da mensagem da palavra de Deus. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 145, o versículo 4. Salmo 145, o versículo 4, que diz assim: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Vou repetir: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as tuas proezas. Também queria compartilhar com os irmãos o Salmo 78, Salmo 78, 3 e 4. 3 e 4, que diz assim: o que temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado, não encobriremos aos nossos filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. O que temos visto e ouvido, não esconderemos aos nossos filhos. Falaremos do Senhor aos nossos filhos. E aqui na versão internacional, ela diz assim: ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos juntos louvarão os teus atos poderosos. Salmo 145, versículo 4. Oremos. Senhor nosso Deus, abençoa, Pai, a tua palavra em nossos corações. Nos ajuda, Pai, nesse momento de dificuldade, ó Pai, de pandemia, de isolamento social, de culto online, Senhor Deus, de transmissão, ó Senhor Deus, de transmitir a tua palavra, Senhor Deus. Ó Pai, tem de misericórdia de nós. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia dito, sabemos que ser pai não é uma tarefa de um dia, não é uma tarefa de uma semana, não é uma tarefa de um ano, mas sim é uma tarefa de uma vida inteira. Ser pai é uma tarefa de toda uma existência, e nossa existência ela é dividida em passado, presente e futuro. Por isso, resolvi nessa manhã de domingo compartilhar com a igreja, no Dia dos Pais, uma mensagem que abrangesse quanto ao tempo passado, quanto ao tempo presente e quanto ao tempo futuro, porque ser pai é tão importante que pode mudar toda uma vida, para melhor ou às vezes, infelizmente, para pior. Pai, quanto ao tempo presente, abra sua Bíblia em Marcos, o Evangelho de Marcos, pai no tempo presente. Marcos capítulo 9, pai, quanto ao tempo presente. Marcos capítulo 9, de 14 a 24. O título da mensagem é Mensagem aos Pais, o presente, o passado e o futuro. Quanto ao tempo presente, Marcos 9, de 14 a 24. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutis com ele? E uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem espírito imundo. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajude-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Amém. Queridos, o tempo presente é agora, o hoje, o que está acontecendo nesse momento.
E esse homem, do texto que nós lemos, ele diz: mestre, trouxe-te o meu filho. Neste momento ele apresenta ao Senhor um filho, um menino que desde a infância tinha um problema. Neste momento, com lágrimas, aquele pai traz o seu filho à presença do Senhor, mesmo com dificuldades de crer. A dificuldade de crer não foi um empecilho para que aquele homem, aquele pai, trouxesse seu filho à presença do Senhor. No meio da multidão, sem ter vergonha de sua condição incrédula, descrente, ele clama: tem compaixão de nós, ajuda-nos. E mais adiante ele diz, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Isso está na Bíblia King James atualizada. Ao apresentarmos os nossos filhos ao Senhor, crendo que Ele tem poder, o milagre vai acontecer. E estaremos cumprindo a nossa missão de Pai. Jesus é o Deus do tempo presente. Jesus é o Deus do momento presente. Para os pais do momento presente, para os pais de hoje, a palavra de Deus nos ensina: mestre, trouxe-te o meu filho. A bênção da paternidade, ela não está ligada apenas a fecundar um óvulo e gerar um novo ser, mas ela está intimamente ligada ao cuidado, à proteção e, se for preciso, dar a própria vida pelo novo ser. Não é pai aquele que não cuida, não é pai aquele que não acaricia nos momentos de dor, não é pai aquele que não encoraja no momento de incerteza, não é pai aquele que não é colo, não é pai aquele que não é encorajamento, e nem pode ser, porque ser pai é encorajar, é ser colo, é ser carinho, é ser proteção. Ou então, mudemos o adjetivo de Deus, que quer dizer pai. Ao fazer essas coisas, o homem comparou Deus ao pai que faz todas essas coisas, que tem todos esses adjetivos. Cristo, na cruz do Calvário, ele clamou: Abba, Pai. Abba, Pai é uma expressão que quer dizer paizinho querido. Era uma expressão típica dos meninos judeus quando sentiam falta do seu pai. Eles clamavam: Abba, Pai. Somente os filhos queridos, somente os filhos muito pequenos que tinham muita intimidade com o pai, clamavam: Abba, Pai. E era um momento de sofrimento, sentiam falta. E eu não posso deixar de fazer-lhe essa pergunta: você é um Abba, Pai? Esse pai do texto, ele se mostrou que ele era um Abba, Pai, um paizinho querido, porque ele respondeu ao clamor, ao choro, ao lamento de um filho. Mestre, hoje eu te trouxe o meu filho. Que seja hoje, que seja agora, antes que seja tarde demais. Pai, quanto ao momento passado, abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Pai, quanto ao momento passado, nós estaremos falando de passado, presente, passado e futuro. Agora chegou o pai do momento passado. Lucas 15, do verso 20 ao 27, é a parábola do filho pródigo. Diz assim: e levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamo-nos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu música e danças. E chamando os servos, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Recebeu são e salvo.
Queridos, na parábola do filho pródigo, vemos uma metáfora da vida humana, uma metáfora do que é o retorno, uma metáfora do que é o retorno de uma pessoa que se perde, uma vida que estava retornando ao conselho familiar, depois de ter levado uma vida extravagante, como esbanjamentos e desperdício, uma ilustração sobre perda e redenção. Temos um pai que não se prende excessivamente ao passado. Temos um pai que se lança ao pescoço do filho ainda ao longe e rapidamente coloca o passado no seu devido lugar, que é o lugar da experiência. Meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e assim começaram a festejar o momento presente. A tristeza do filho perdido havia se passado, ficou para trás. Muitos de nós temos uma dificuldade imensa em enxergar, e às vezes perdemos oportunidades com nossos filhos, por não conseguirmos enxergar neles o potencial divino da mudança, da redenção, e deixar que eles retornem, e permitir que eles retornem, porque ficamos presos ao passado, porque ficamos presos a ofensas, à amargura, presos a coisas que já passou, e temos uma dificuldade, quando a Bíblia nos ensina que esse pai da parábola do filho pródigo não se prendeu a nada, ele deu um passo adiante. Eu vejo que quando aquele pai dá um passo na direção do filho, ele deixa para trás aquela posição de julgamento, de amargura e de tristeza. Nos mantemos no passado de tristeza, pode ser uma ofensa, uma amargura, e nesse passado ficamos, e às vezes não conseguimos enxergar o nosso filho no caminho de volta. Nosso filho está fazendo o caminho de volta sozinho, porque muitas vezes ficamos presos na amargura, presos no sentimento de tristeza, e muitas vezes nosso filho não, é nosso cônjuge, nosso amigo, fazendo o caminho de volta, mas a gente está preso lá atrás no passado. E esse pai do filho pródigo nos dá uma tremenda lição: deixemos o passado para trás, principalmente no trato com os nossos familiares, no trato com os nossos filhos. Pai, quanto ao tempo futuro, Salmo 145, versículo 4, a gente já leu: uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Aqui no texto, tem um juntos aqui que está subentendido, uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciarão juntos a tua proeza. O ideal de Deus para a família é que um falasse de Deus para o outro, é que os pais falassem de Deus para os filhos. O que se faz hoje é plantar para o futuro. Não queira ser hoje aquilo que você não foi ontem. Você precisa ser hoje para que amanhã lembremos de você, para que você tenha um legado. Como cobrar uma coisa hoje que você não plantou ontem? Você precisa plantar hoje. Você precisa anunciar as proezas de Deus hoje, para que amanhã você possa vir a receber esses frutos, colher esses frutos, me faltou a palavra, colher esses frutos de hoje, em que você plantou hoje. A gente planta hoje para colher amanhã. O nosso legado de hoje, que nós fazemos hoje, é o legado que vai ser para o nosso passado. As pessoas vão lembrar disso. Anunciemos uma geração, o louvor do Senhor, as obras do Senhor, anunciemos o Senhor aos nossos filhos. Deuteronômio 6, de 6 a 12, diz o seguinte, é um texto clássico da palavra de Deus. Deuteronômio, se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia, Deuteronômio 6, de 6 a 12, é um texto bem clássico sobre esse assunto. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Qual palavra? E as intimarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também atarás por um sinal na tua mão,
e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. E havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo bem que tu não enchestes, poços cavados que tu não cavastes, vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Quando você usufrui de todas essas coisas, olha, não se esqueça de que foi Deus que te deu. Fala para o teu filho, foi Deus que te deu. Esse é um texto muito clássico da palavra de Deus. Concluindo o presente, mestre, hoje eu trouxe meu filho, ser um Abba Pai, aquele que socorre, aquele que se compadece, aquele que ajuda, aquele que está ao alcance do filho. O passado, estender as mãos aos filhos e esquecer o que passou, não ficar revivendo mágoas e até mesmo ofensas, deixe tudo de lado. Façamos como o pai da parábola do filho pródigo, lancemos, corramos em direção aos nossos filhos antes que seja tarde demais. O futuro é de bênçãos para aquele que semear hoje, falando dos feitos do Deus vivo, daquilo que Deus tem feito. Não ocultaremos aos nossos filhos. Sendo assim, Deus revela para nós um futuro repleto de vitórias e alegrias no Senhor. E para aqueles que porventura estiverem em crise com seus pais, ou nem tiveram um de quem se possam se orgulhar, o que eu quero dizer é que o mesmo Deus que instruiu a família tem solução para crises na família. O mesmo Deus que instituiu o casamento, ele tem solução para crises no casamento. Somente Deus pode curar as relações quebradas. Somente Deus pode trazer esperança onde sonhos já morreram, trazendo vida onde a sombra da morte já escurece o horizonte, trazendo restauração onde as feridas estão cada vez mais doloridas. Entregue ao Senhor. Somente Deus pode curar restaurações quebradas. Mas, Pai, você é ombro de Deus para segurar a barra nos dias difíceis. Não se omita. Pai, você é mão de Deus que se estende, que oferece ajuda. Não deixe de ajudar. Pai, você é o WhatsApp de Deus quando envia uma mensagem. E aí, filho, chegou bem? Isso é cuidado, não deixe de fazê-lo. Pai, você é braço de Deus quando se estende para seu filho, acolha-o ou acolha-a, não deixe de fazê-lo. Pai, você é consolo de Deus quando ouve seu filho ou sua filha, escute-o sem julgar, sem emitir julgamento. Seja Deus, seja aquilo que Deus colocou. Pai, você é um presente de Deus quando é pai. Amém. Feliz Dia dos Pais. Gostaria de orar e nós estaremos então encerrando esse culto e encerrando essa mensagem em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, toma, Pai, cada pai, Senhor Deus, nesse Dia dos Pais. Toma, Senhor, cada pessoa, Senhor Deus, cada membro da tua igreja. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai, nosso pastor, Senhor Deus, a sua família, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Toma nas tuas mãos. Toma, Senhor, a diretoria da tua igreja, Senhor Deus. Toma cada membro da tua igreja espalhado, Senhor Deus. Que tu, Pai, possa estar, Senhor Deus, dirigindo essa igreja. Nós te pedimos estas bênçãos, Pai. Nesse Dia dos Pais, que todos os pais dessa igreja tenham um feliz Dia dos Pais. Em nome de Jesus. Amém.